Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.658. Assim, são faltantes para a jornada do TENEG 25567, 2.909 dias solares. Esse meu ensaio de 11 de junho, uma quinta-feira, 11 de junho de 26, produzi 1.397 palavras. Nesse movimento do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se antes de mais nada, ambas encharcadas de nosso propósito, onde a frase deixa de ser um conceito e passa a atuar como um princípio orientador. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom, é preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. Assim, nossa primeira entrega, de cunho psicoastrológico, voltado para o projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico psicoastrológico, essa baseada nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567. Tendo em vista que já apresentamos as 7 grandes divindades perceptíveis no Prima Mobile, em suas respectivas entregas de dons, adentramos agora no movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Aqui, sobre o segundo dos 3 geracionais, especificamente Netuno, cuja janela energética se abriu uma única vez nessa existência, entre os 10 graus e os 20 graus de Escorpião, em 3 movimentos. E aqui é legal, né? Essa é a nossa segunda entrega, né? Das 3 que anunciamos, né? Das 3 grandes divindades geracionais, né? Então, aqui, o movimento não é um contínuo, né? Existe um interstício temporal que eu não saberia, vamos dizer assim, trazer aqui, mas houve algo de assimilativo, houve algo de, vamos dizer assim, do processo mesmo de estudo, né, de compreensão, né, feita bastante, né, com a mentora Ive, né, que me acompanha, né, aí ainda enquanto eu energia, né, monádica, né, e aí quando eu falo monádica, é uma representatividade que eu trago aqui, né, mas para que todas as outras consciências possam entender, né, da centelha mesmo, né, e ali já pertencente, que tem o processo de entendimento, com Manás, né, então tem especificamente Atma, Bud e Manás, né, os 3 corpos superiores, né, e o Manás fazendo essa consciência vamos dizer assim, né? Não posso falar, é da existencialidade, eu não posso falar que é da eternidade, é da existencialidade, né? Então, o pertencimento existencial, ele vai estar diretamente relacionado a uma capacidade de compreensão, que ela é adquirida em função de um exercício. Por isso, o Manás, né? A centelha divina, né? Ou seja, que a Blavatsky chamou, né, que é o corpo bipartido, que é Atma e Bud, de peregrino, que a gente cansou de usar aqui também, né, ele cria mais, vamos dizer assim, um apêndice, né,
que é a incorporação, e a incorporação é uma palavra que eu estou usando, mas ela não é pertencente a esse mundo imagético, ou mundo que não tenha a complexão da matéria, né? Que é a presença do Manás, né? E o Manás fazendo esse processo vamos dizer assim, da catalogação, né? De todos os movimentos que foram pregressos, eles passam a ser incorporados. Mas aonde? São incorporados em Manás, não são incorporados em Atma e Budi, né? Atma e Budi continuam completamente divinos, né? Que é a centelha máxima, né? Existe esse apêndice que se aclopa, que é o Manás, que vai fazer parte, né? Vamos dizer assim, do conjunto, né? O conjunto dentro do mundo sem matéria, né? Um mundo etéreo, né? Que vai nos acompanhar. E vamos dizer, essa complexão, né? Essa constituição, né? Tripartida, né? Que foi pertencente a esses movimentos que nós andamos, né? E que hoje aqui nós estamos narrando já dentro dos salões de Netúnia, né? Que é legal pra caramba da gente pensar que eu consigo sim fazer um processo imagético, né? Que ele tem uma linha, mas ele é completamente diferente a linha do que nós, quando digo nós, eu e a mentora, né? Transitamos, né? Por Plutânia, né? Netúnia é diferente, né? Mas inevitavelmente era vamos dizer assim, né? Uma reunião, né? Um chamamento, né? A nível energético, né? Com várias outras consciências, né? Que nos acompanhavam ali, né? Que aqui no esclarecimento a gente trouxe a nível matemáticos mundano, né? Para a gente poder pensar, né? E assim a gente vai, né? O primeiro movimento é a apresentação. A apresentação de quem? A apresentação de Netuno, porque para todas essas consciências viventes aqui hoje no orbe, né? Netuno tem uma particularidade especial, mas muitas dessas pessoas sequer sabem, né? É como eu também, né? Num passado bem remoto, né? Não tinha essa compreensão, né? Essa compreensão energética, né? Então, eu pensava, não existe o planeta Netuno, que foi trazido pelos astrólogos a partir de 1846, né, incorporado depois pelos astrônomos, incorporado depois pelos astrólogos, né, e principalmente no século XX, trazendo já toda uma linha de compreensão, né, poucos anos, né, 1846, o século XX é 100 anos depois, quase, né, menos de 100 anos, né, 50 anos depois, quase, no que é o início do século XX, já trazem, né, os astrólogos já trazem já algum tipo de informação sobre essa carga energética, né, que é legal pra caramba da gente imaginar como um todo, né, não como uma particularidade, mas como um todo mágico, né, e assim a gente apresenta, né, que é o primeiro movimento. Quem é Netuno? A divindade Netuno descreve um princípio de transformação profunda da consciência. Ela representa a receptividade psíquica que permite ao indivíduo adaptar-se às circunstâncias, absorver experiências e, ao mesmo tempo, renovar-se através dela. Por meio dessa sensibilidade ampliada, a pessoa desenvolve uma percepção mais sutil de si mesma e do mundo, integrando vida interior e realidade exterior, em uma compreensão mais ampla da existência. Netuno está ligado às profundezas da alma, revelando tanto o potencial de evolução quanto os desafios emocionais que podem obscurecer a clareza e o discernimento. Sua influência pode manifestar-se como confusão, angústia ou dificuldades de autoanálise, mas também como inspiração, intuição e percepção extraordinárias. Nesse sentido, simboliza uma síntese das qualidades de Mercúrio, Saturno e Lua. Inteligência perceptiva, lucidez reflexiva e sensibilidade emocional, respectivamente. Da união dessas três forças nasce a clarividência, entendida como a capacidade de perceber tendências, compreender pessoas e antecipar os desdobramentos naturais dos acontecimentos. Considerado pelos astrólogos o grande transformador do zodíaco e regente moderno de Peixe, Netuno
expressa a habilidade de mudar, adaptar-se e evoluir continuamente. Suas energias favorecem a integração das diversas facetas da personalidade, possibilitando a criação de algo novo, a partir da síntese das experiências vividas. No entanto, sua atuação possui uma natureza paradoxal. Pode conduzir tanto à perda de referência e ao excesso imaginativo, quanto a elevados estados de inspiração, percepção intuitiva e visão espiritual. Em sua dimensão mais profunda, Netuno recorda um princípio universal. A transformação é a única constante da vida. Ele revela as correntes invisíveis que unem os seres humanos, mostrando como pensamentos, necessidades e percepções coletivas influenciam silenciosamente a experiência individual. Assim, a divindade Netuno simboliza a consciência da unidade subjacente, a diversidade aparente, conduzindo o indivíduo a reconhecer que, embora tudo esteja em permanente movimento, existe uma ordem profunda conectando todas as coisas. O segundo movimento, que tivemos a oportunidade de fazer uma narrativa no vídeo anterior, e agora é só para a gente reforçar essa linha, né? É que aqui em Netúnia, todas essas 1 bilhão e 700 milhões de monas se encontravam, mas sem alvoroço, sem balbúrdia. Todas elas, como essa consciência que vos fala, acompanhada dos seus mentores para esse movimento encarnatório. Dentro desse salão que eu não consigo imaginar, eu não saberia imaginar, né, um espaço físico, mas ele era um espaço, vamos dizer assim, né, que eu consigo perceber, né, nesse insight. Era um espaço tranquilo, silencioso, a vibração de acalento, né, de você se sentir pertencente, né, e ali ficamos em silêncio até o momento em que da base do chão foi como se surgisse, né, não precisamos nos alardear, não, era como se supostamente nós já soubéssemos todo o movimento em si que seria feito. Que hoje, né, eu consigo até imaginar que realmente já havia feito outros movimentos em outros locais que não é esse, mas que já entendia uma lógica de pertencimento, né? Então, do chão é como se surgissem assentos, né? E nesses assentos, não era um assento comum, eu não consigo, vamos dizer assim, trazer a constituição móvel desse tipo de assento, né? Mas ele era confortável, vamos dizer assim, né? Não me recordo de algum tipo de desconforto ao receber esse movimento, e ele era como se fosse, por assim dizer, ele tivesse uma linha contígua, né? Que onde foi que a minha mentora se acondicionou também, né? Mas era como se fosse um único móvel, e que ela se acondicionou atrás dessa consciência que vos fala, pelo lado esquerdo, né? Como se fosse um movimento imantatório, né? Que toda essa percepção, porque eu não era som, né? Era algo mental, né? Era energia mental, né? Que recebemos, e todas essas 1 bilhão e 700 milhões de monas recebemos o mesmo tipo de informação que era para ser colocado em prática durante esse movimento, né? Que a gente chama aqui, que é o Projeto Netuno, Escorpião 1956-1970, que são as diretrizes operacionais às 1 bilhão e 700 milhões de mônadas participantes. Que aqui a gente escreveu assim: Centelha Divina, para essa experiência evolutiva foi-vos concedida uma percepção aguçada das forças ocultas que movem os seres e os acontecimentos. A missão central consiste em utilizar essa sensibilidade para promover regeneração, transformação e aprofundamento da consciência, evitando a degeneração provocada pelo fascínio excessivo pelas sombras. Aprofundai-vos nos mistérios da existência, sem perder o discernimento. Investigai aquilo que se encontra além das aparências, mas submetei toda a percepção intuitiva ao crivo da lucidez e da experiência.
O poder de perceber desejos, intenções e correntes invisíveis deverá ser empregado para compreender, curar e transformar, jamais para controlar ou manipular. Reconhecei que os ciclos de morte e renascimento constituem mecanismos naturais da evolução. Toda crise deverá ser interpretada como oportunidade de renovação interior. Desenvolver a capacidade de transmutar emoções densas, impulsos intensos e experiências extremas em sabedoria, força moral e crescimento espiritual. Mantém de vigilância constante sobre tendências ao escapismo, às obsessões, aos excessos emocionais e às convicções sem fundamento. O mesmo potencial que favorece a visão profunda pode conduzir à ilusão, quando a imaginação se separa da realidade. Utilizai vossa afinidade natural com os processos energéticos, psicológicos e espirituais para auxiliar outros seres em suas próprias transformações. Tornai-vos agentes de regeneração, capazes de iluminar caminhos de cura, onde houver sofrimento, confusão ou estagnação. Lembrai-vos de que o verdadeiro poder não consiste em dominar as forças ocultas, mas em refiná-las. A sutileza será a chave dessa missão. Quanto maior a profundidade alcançada, maior deverá ser o compromisso com a integridade, a consciência e o propósito evolutivo. Vossa meta final é transformar a intensidade em sabedoria, o mistério em compreensão e a sombra em instrumento de renovação da vida. O terceiro movimento, que a nível só de traduzir, né, em sensações, né, como é que ocorreu, né? Então, desse salão, era como se ele se abrisse em espiral, né, e essa espiral para baixo, e cada uma das linhas da espiral, né, estava pertencente a um determinado, vou chamar assim, né, de andar, né? E que nesse andar específico a mensagem era para todos aqueles. Então não nos levantamos, não saímos, não houve balbúrdia, não. Continuamos de onde estava, simplesmente foi feito um movimento, né, a nível de espiral, onde fomos, por assim dizer, conduzidos a um espaço em que essa mensagem, né, vai chegar, e vai chegar para todos que estão ali naquele andar, né, que conjuntamente a essa consciência que vos fala, haviam 142 milhões de mônadas. Então, de 1 bilhão e 700 milhões de mônadas, ali no sétimo andar tinham 142 milhões. Né? Porque no sétimo andar, que é exatamente a área localizacional desse projeto, né, que coube a essa consciência aceitar durante essa existência, né, que é o Netuno na casa 7, 1956, 1970. Mas fala para mim, então, que eu queria entender, e as outras? Bem, as outras estão exatamente nos outros 11 andares, né? Que para cada uma desse compêndio, né, helicoidal, ele vai estar estacionado num andar onde a informação vai ser fidedigna à localização do exercício, né? Que a essa consciência que vos fala seria o sétimo andar, né? Que é a sétima casa da mandala astrológica, da mandala natal, né? Que é o Teneg 25567 recebeu anteriormente, evidentemente, mas materializou aqui no órgão, para colocar em prática todas essas, vamos dizer assim, essas propostas, né, teorizadas, para serem aqui, vamos dizer assim, praticadas. Então vamos. Terceiro movimento, Projeto Netuno na Casa 7, 1956, 1970, diretrizes operacionais às 142 milhões de mônadas designadas ao setor de relacionamento, sociedades e trato com o externo. Centelha Divina. Nesta etapa evolutiva, vossa missão consiste em explorar os mistérios da consciência através do encontro com o outro. O relacionamento humano será o principal laboratório de aprendizado, espelho e transformação. Por meio das parcerias, uniões e vínculos afetivos, sereis convidados a desenvolver uma forma de amor mais ampla, compassiva e inclusiva.
A tarefa central é aprender a distinguir entre percepção e projeção. Recebestes a capacidade de enxergar o potencial mais elevado das pessoas. Contudo, deveis evitar confundir aquilo que elas são com aquilo que desejais que sejam. O discernimento deverá acompanhar permanentemente a sensibilidade. Praticar a aceitação consciente. Reconhecer as qualidades dos parceiros sem negar suas limitações. Compreendei que nenhum ser humano corresponde integralmente aos ideais da alma. Quanto menor a exigência de perfeição, maior será a possibilidade de construir vínculos verdadeiros e duradouros. Utilizai o dom da empatia e da doação, sem cair no sacrifício excessivo. Amar não significa assumir responsabilidade que pertence ao outro, nem sustentar relações baseadas exclusivamente na compaixão. Ajudai sem perceber, ajudai sem perder os próprios limites. Acolhei sem abandonar a própria identidade. Mantende vigilância diante das ilusões afetivas, das expectativas irreais e da tendência a interpretar sinais conforme desejos pessoais. Sempre que possível, confrontai sonhos e idealizações com os fatos observáveis. A clareza será uma ferramenta indispensável para o cumprimento dessa missão. Reconhecei também o poder de vossa presença. Foi-vos concedida uma capacidade singular de inspirar confiança, despertar esperança e revelar nas pessoas qualidades que elas próprias desconhecem. Olha que legal! Utilizai esse magnetismo para elevar, orientar e encorajar, jamais para manipular ou seduzir em benefício próprio. Transformai o amor romântico em amor consciente. Aprendei a servir sem submissão, compreender sem ilusão e perdoar sem perder a lucidez. O verdadeiro êxito desse projeto não será encontrado na busca da parceria perfeita, mas na capacidade de estabelecer relações fundadas na verdade, na compaixão e no respeito mútuo. Vossa meta final é converter a idealização em compreensão, a dependência em cooperação, a fantasia em discernimento e o amor pessoal em uma expressão viva do amor universal. Poderoso, hein? Também achamos. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo pessoal, Mercúrio, vibralizando a área da vida representada na casa 2 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 9, com irradiação da lua minguante detox branca, com duração de 3 dias. Essa detox branca de hoje, né, de 11 de junho, ela permanece durante 3 dias. Cujo ritual a gente tem aqui no canal que eu vou falar para vocês agora, cujo ritual está aqui no canal, especificamente no vídeo Dia Solar 22.480, lunação 761, minguante detox branca. Como a gente sempre fala aqui no canal, né, para cada uma das luas, né, nesse específico dia solar, nós achamos por bem fazer também a homenagem à detox branca, né, que é um momento mágico de purificação e renovação para um novo ciclo se anuncia. Né? Então passa lá, está interessado em conhecer o ritual, passa lá, a gente fez uma entrega muito, vamos dizer assim, gratificante para nós e muito intuitiva, né? Que a gente entende exatamente que esse movimento, ele acontece exatamente no desdobramento, né? Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação no viés junguiano. É claro, disponível através do pedido no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em 53 páginas de PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18. O método terapêutico para psique, aquele ali, ó, 53 páginas, feitas com muita energia, com muita entrega, com muita, vamos dizer assim, com muita intuição ao próximo, né? Vamos fazer esse movimento para ser coeso para outras consciências, né?
O método terapêutico para a psique, né? Aquele ali que se orienta sobre o contexto terapêutico, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais na busca pelo equilíbrio da jornada. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA, com base neste ensaio, que particularmente, com muita humildade, né, notamos que está, vamos dizer assim, magneticamente, né, porque fizemos de baixo para cima, apesar de recebermos a orientação de cima para baixo, fizemos de baixo para cima, né, magneticamente, com uma energia muito, muito, muito proveitosa. Olha lá, que o universo nos acompanhe. Você nos vê no próximo vídeo.